Olá, amigos do projeto Caminho da Prosperidade, tudo bem com vocês? Mais um bate-papo nosso, é o quinto já vídeo do projeto e a urgência, desse conteúdo, dessas informações, está presente na quantidade que nós temos no Brasil de famílias endividadas, presas num ciclo de empobrecimento, o chamado lá a roda dos ratos, ou aquela roda de hamster que a pessoa fica presa, por toda a vida praticamente. Eu estou focando mais na prática cotidiana, para ajudar as pessoas a saírem desse caminho, dessa rota de empobrecimento, e que elas possam entrar no caminho de prosperidade. Nosso tema hoje é o equilíbrio financeiro. Vou fazer aqui rapidamente um passo a passo para que a gente possa sair desse ciclo de empobrecimento rumo à prosperidade. Agradeço aí o apoio de todos, os inscritos, e caso você goste, se inscreva, passe para os seus amigos, familiares, buscando sempre ajudá-los a crescer, buscar um caminho próspero para que tenham uma vida em abundância. Seguindo o nosso bate-papo, primeiro pensamento: antes de começarmos a subir, nós temos que parar de descer, tá bom? Então, nós temos que, em algum momento desse ciclo de empobrecimento, dessa rota de empobrecimento, parar para que possamos mudar de direção. Para exemplificar, nós temos aqui um gráfico simples, das finanças pelo tempo. Essa linha mostra a evolução de uma pessoa normal do Brasil. Mais ou menos aí 60% das famílias estão endividadas, então cerca aí de 6 para 10 pessoas no Brasil tem mais ou menos essa curva, aqui ela começa a trabalhar, a ter seu recurso, vai subindo na carreira aqui, ou no ganho, aumentando a sua renda, até que aumentam aqui nesse pico os compromissos, família, as dívidas vão crescendo e aparecendo, e ela entra, infelizmente, a maioria das pessoas do nosso país entra nesse canal descendente, que eu chamo aqui de ciclo ou caminho de empobrecimento. Ele vai se repetindo, pequenas altas, melhoras e quedas, no fundo elas vão sempre mantendo esse ciclo aqui constante de empobrecimento, até que vai chegar um momento decisivo. Eu chamo aqui, ou a pessoa quebra de vez, ou ela muda um pensamento, o tal do mindset, mudança de pensamento. Ela entende que tem que mudar, e se ela entende realmente, incorpora e coloca em prática esses pensamentos, muda o seu pensamento, a tendência é quebrar esse ciclo de empobrecimento e crescer rumo à prosperidade, é o caminho próspero. Não nessa linha reta, que é só um exemplo, mas com baixas e altas, mas com uma tendência sempre de subida, buscando a prosperidade. Tá? Eu criei, não foi copiado, então inventei esse gráfico para vocês, tá bom? Então, nós temos que agir aqui. Antes que esse momento de quebra total aconteça, a gente tem que mudar o pensamento, o mindset, para que a gente mude de um caminho de empobrecimento para um caminho de prosperidade. Os 3 passos que eu elenquei aqui para a gente buscar equilibrar a nossa vida e com a sua faceta financeira, equilibrando esses pratinhos, essa aqui é a nossa vida. A gente vai passar por 3 pontos principais: o raio-x da situação. Eu já falei, veja os outros vídeos aí que nós colocamos no canal, mas nós temos que fazer um raio-x atual. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode se esconder da realidade. Depois, a gente vai analisar essa dicotomia de formar o fundo de emergência e pagar dívidas, como a gente consegue equilibrar isso também. E por fim, o lado investe dessa balança renda-investe, que eu já apresentei lá no primeiro vídeo. Quem tiver curiosidade, tem essa balança e eu vou reforçar hoje para vocês. Acabando com a nossa leitura sempre recomendada e aplicativos e extras aí para ajudá-los nessa caminhada. Falando aí do raio-x, onde estamos e como chegaremos no nosso objetivo. Nós temos que analisar, fazer realmente um raio-x, ver as minúcias
e os pontos bons, positivos e os pontos fracos, negativos do nosso orçamento ali. Então, importantíssimo que tenhamos aí um orçamento familiar. Nós temos que ter um planejamento, nós temos que saber, né, como gastamos, né, a nossa renda, né, de que forma gastamos, quanto que gastamos, se sobra, se não sobra, quanto a gente está pegando emprestado todo mês, seja de cheque especial, ou seja de empréstimos. Então, esse raio-x tem que mostrar a situação atual, né, como e quanto gastamos do que nós recebemos, tá bom? Meus amigos, pode ser feito por meio de papel, aplicativos, planilhas, de qualquer forma, desde que tenhamos, né, esse raio-x mensal de quanto, né, entra e quanto sai, né, do nosso orçamento. E por que nesse momento? Né? Nós temos que buscar, muito importante, buscar um espaço no orçamento. Se não tem, nós temos que criar. Para quê? Para formar um fundo de emergência. Né? Também tem um vídeo que nós fizemos sobre fundo de emergência, se vocês puderem assistir vai ajudá-los. Pagar dívidas, foi o último vídeo, algumas dicas de como sairmos das dívidas. E por fim, nós temos que investir. Nós temos que ter um fundo de emergência, nós temos que pagar dívidas, nós temos que investir, tá bom? Como é que a gente vai criar esse espaço no orçamento? Como é que a gente vai fazer surgir, né? Fazer sobrar, cortando, né, coisas supérfluas, reduzindo, né, otimizando água, energia, otimizando aí o uso de combustível, né, por carona, do jeito que for possível, mudando rotinas, né? Eu falei da carona, o que for possível a gente ajustar, né, reduzir os nossos custos, né, trocar marcas de produtos, a dona de casa sabe muito bem disso, produtos mais em conta, buscar renda extra, né, vendendo bolos, dando aula, hoje nesse tempo de Covid, né, aulas online, né, assessorias. Então tudo isso é para a gente criar, fazer aparecer um espaço no nosso orçamento, tá bom? Primeiro a gente faz o orçamento, vê quanto que entra, quanto que sai, e se não sobrar a gente tem que fazer um modo de aparecer essa sobra, tá bom? Usando sempre, eu marco aqui sempre a nossa inteligência financeira, usando a cabeça para criar ativos, né? Criar o dinheiro aí, criar o recurso para a gente seguir o nosso plano, né? Buscar o caminho da prosperidade. Aqui o exemplo, pode ser um aplicativo, né? Tem o Guia Bolso, tem o Mobilis, tem vários outros que você pode baixar de graça, uma planilha de Excel no computador, ou mesmo no papel. Mas nós temos, né, que ter um orçamento familiar, importantíssimo. Vai ser depois aí um tema de vídeo explicando como é que se faz um orçamento, tá bom? Mas nós temos que ter, tá? Segundo passo, né, essa dicotomia, esse equilíbrio, fundo de emergência e pagar dívidas. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Eu lembro, né? Já falei do vídeo, né? Antes das dívidas foi o fundo de emergência, né? Então, uma das causas do endividamento ou superendividamento das famílias é simplesmente a falta de uma reserva financeira para os imprevistos. Eles vão acontecer. Redução de salário, né? Desemprego, né? Aumento de custos, né? Então, nós temos que ter essa reserva, né? Esse fundo de emergência para essas situações, as imprevistas, tá bom? Pensando nisso, né, que uma das causas desse endividamento é a falta de um fundo de emergência, tá? Eu tracei para vocês uma estratégia para a gente tanto pagar dívidas quanto para que a gente consiga montar um fundo de emergência. Tá? Minha proposta para vocês é a seguinte: a gente fez o raio-x, né? Observamos quanto temos, né? Quanto entra, quanto que sai, ajustamos, né? Criamos aí um espaço naquele orçamento. Então, do que sobrar, a minha proposta é que 60% seja, né, aplicado no fundo de emergência, né, na reserva de segurança para os imprevistos. Por quê? Se a gente focar, né, eu coloquei aqui 30% para dívidas, 100% para dívidas, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que a gente tem que pagar dívidas primeiro, mas se você está focando só em dívidas e acontece um imprevisto e você não tem um fundo de emergência, você, né, consequentemente, vai entrar em mais dívidas, seja no empréstimo, né, no banco, numa financeira, onde for. Então, primordial, tá, usando a lógica, raciocínio lógico, é formarmos, né, o fundo de emergência com a maior parte dos recursos, 60%, isso é variável, é uma dica que eu dou, e 30% pagando dívidas, tá bom?
Mas vão me perguntar, né? Tá meio estranho. E cadê os 10% que estão faltando? Aí eu mostro para vocês que nós temos, né, que investir. Saiu errado aqui, mas nós temos que investir. Por quê? Porque esse foco do investimento, né, vai nos gerar uma mudança de pensamento, né, no mindset. A gente sai, né, da chaveta sobrevivente, né, ou, né, ciclo de empobrecimento para o investidor. E esse investir, pessoal, não é só comprar ações ou investir em renda fixa, não, mas tem a faceta importante de doar para a comunidade, doar para instituições, tá bom? Então, esse envolvimento, né, comprometimento com investir, né, doando, né, investindo para si mesmo, vai mudar seu pensamento e você vai entender, né, a dificuldade de se conseguir juntar, a dificuldade e o valor, né, do que você recebe, e você vai aos poucos, né, mudando o seu mindset, porque mudar o nosso pensamento é tudo, tá? Então foquem, né, nessa estratégia aí. Por fim, eu vou reforçar, né, aquela ideia que está lá no primeiro vídeo que eu apresentei, a ideia Renda Invest. Tá bom? Nós temos nossa vida, né, renda versus investimentos, né, aí que você tem entradas e saídas, doar, investir e o fundo de investimento. Então esse é o caminho da prosperidade, né? Você chega um momento que a sua renda vai subindo, né, e os seus investimentos também, até que em um ponto, né, os dividendos dos investimentos são maiores que as saídas, e vocês, né, com esses investimentos você se autopaga, então eles se autossustentam, tá bom? E também há os valores que potencializam tudo isso, né? A autorresponsabilidade, você é responsável pela sua gerência financeira, né? Solidariedade com o doar, né? Abnegação, que você abre mão de recursos para ajudar outros, visão de futuro, né? Planejamento, né? Com orçamento, comprometimento com a sua causa, né? Com o seu caminho de prosperidade, não só em você focado, mas focado nos outros, na família, na comunidade, e também focado também na cidadania, né? Contribuir com uma sociedade mais igualitária. Tá bom? Esse aí que eu chamo o caminho da prosperidade, que é totalmente diferente do caminho do empobrecimento ou Corrida dos Ratos, falado lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Tá bom? Esse aqui é o nosso estado final desejado, né? Uma vida em abundância aqui, junto com esses valores que a gente vai adquirindo, mudando o mindset, tá bom? Do mindset, né, de empobrecimento para o mindset, né, para um pensamento que geram ações prósperas, tá bom? Essa é a minha ideia para vocês. Nossa leitura recomendada que já é conhecida, tá? Leiam, né, comprem esses livros, recomendo. Né, os aplicativos mantenham para vocês, né, o PicPay, Recarga Pay, Mercado Pago, para orçamento Guia Bolso Móveis, Cashback tem o AME e outros, e os bancos digitais, Nubank, C6, os links, alguns deles estão aí na descrição, tá bom? E os extras, DirecTV Go, né, para quem está super endividado, né, além do canal que está tentando ajudar vocês, nós temos nos TJs aí programas para super endividados, para quem quer ter renda extra e empreender, o Sebrae ajuda, tá bom? Meus amigos, fechando aqui, né, buscar aí o equilíbrio financeiro, e esse foi um passo a passo para que a gente possa sair do ciclo de empobrecimento, né, focando aí, buscando a prosperidade, não só para a gente, mas para a comunidade, para a nossa família. Tá bom? Lembrando, né, o que vai sustentar tudo isso é nosso mindset, né, mudando, virando a chaveta, né, de sobrevivente, né, de ciclo de empobrecimento para a chaveta de investimento, para a chaveta, né, de um pensamento próspero, né? Essa é a nossa ideia. Tá bom? Muito obrigado, nosso canal. Se você gostou aí, dê o like, compartilhe, ajude a divulgar para ajudar as pessoas, tá bom? E eu reforço, eu vou voltar lá no primeiro slide, né, nos primeiros slides, para você a nossa imagem final, quero que seja essa, né? Tá bom? Nesse ponto aqui que a gente tem que evitar chegar, né? A gente tem que mudar, né, nosso mindset, nosso pensamento, nossas ações antes da quebra, né? Para que a gente busque esse caminho de prosperidade. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. E esse foi mais um bate-papo no nosso canal Caminho da Prosperidade. Fiquem com Deus e até mais.